Jeremias capítulo 48. Livro do profeta Jeremias, o capítulo é de número 48, versículo de número 6. Esperar todos os irmãos acharem, apesar que os irmãos também que não, para a gente ganhar tempo, já está ali também na mídia, né? 48, versículo 6 diz: Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. O tema dessa mensagem nesta noite é: sejamos como a tamargueira no deserto. Mas eu quero ler mais alguns versículos que depois a gente vai entender por que a gente lê e o que Deus quer falar conosco. Lucas capítulo 17. Mensagem nova, nunca ministrei essa mensagem, o Senhor revelou ela ao meu coração. Sempre que eu ia estudando, Deus ia me trazendo algumas coisas, e Deus me levou aqui nessa situação de Lucas 17 também. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Lucas 17, a partir do 22. Diz assim: E disse aos quem? Presta atenção para quem que ele está dizendo. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dia do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e reedificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-la. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não pode voltar para trás. Lembrai-vos da mulher de quem? Lembrai-vos da mulher de quem? Glória a Deus. Queridos, eu quando estudava esse texto e meditando, estudando, pesquisando, eu ia falar só Jeremias 48:6 e só Lucas 17:22 quando fala, 17:32 quando fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Mas eu falei, não, é bom a gente ler todo o contexto para a gente poder entender tudo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Meus irmãos, quando a gente vai ler o capítulo 17 de Lucas, em todo o seu contexto, a gente vê que Lucas mostra Jesus ele conversando com os samaritanos. Depois nós vemos Jesus também dialogando com os fariseus. Mas a partir do versículo 22, a conversa já não é nem com os samaritanos, nem com os fariseus, que foram os 11 versículos que nós lemos aqui. A conversa são com os discípulos. Repare que foram 3 classes de pessoa que Jesus conversou no capítulo 17. Conversou, agiu, ensinou, curou. Mas ele, do 22 em diante, é tratado diretamente com os discípulos. Servos que ele escolheu, servos que serviam a ele, que andavam com ele. E ele vai fazer um monte de abordagem aqui. Ele vai trazer algumas pregações, alguns ensinamentos, algumas coisas para orientar, prevenir, alertar
a esses discípulos, que não era porque eles eram discípulos que eles já estavam com a vida boa, ganha, que nada poderia acontecer com eles, não era porque eles já tinham título que eles não estavam correndo nenhum tipo de risco, e principalmente preocupado com a salvação deles, né? Jesus, ele mostra sobre tudo isso que eu estou falando aqui, nesse diálogo que ele vai tendo, nesse ensinamento que ele vai tendo com os seus discípulos, como ele começa a falar como que vai ser a vinda do Filho do Homem, ou seja, dele mesmo, e quando ele começa a falar situações que aconteceram, que estão na Bíblia. Ele fala como foi nos dias de Noé: comiam como nós comemos, bebiam como nós bebíamos, claro que não bebida alcoólica, né? Casavam-se como muitos de nós e davam-se em casamentos. Eu quero chamar a atenção também para você nessa parte de davam-se em casamentos. Ou seja, largava de uma esposa ou largava de um marido, casava com outro. Largava de uma esposa, largava de um marido, davam-se em casamento. E a Bíblia, ela só aceita isso se a pessoa for traída ou se o cônjuge falecer. Esses dias mesmo eu estava conversando com um obreiro por telefone, e o obreiro falou que se separou e que a mulher não queria assinar o divórcio e que ele já estava interessado em outra e outra nele, que o advogado conseguiu um e-mail lá que ela falou que ia assinar, daí ele ia ficar livre. Eu falei: irmão, você pode estar livre pela lei, mas pela palavra de Deus você não está livre. A sua esposa está viva. Enquanto ela não morrer, você não pode casar com outro. E nos dias de Noé, não é como nos dias atuais, casam-se e davam-se casamento. Por isso que a palavra de Deus diz do apóstolo Paulo a Timóteo sobre o bispo, o pastor, ter uma só mulher. Porque muitos hoje em dia se separam e estão casando com outro, e isso altera a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, e nós vemos também que a palavra continua dizendo por Jesus. Eu sei que é uma palavra um pouco dura, pesada, mas eu tenho que pregar como a palavra é. Eu tenho que falar a palavra como ela é e como Jesus fala. A palavra também fala sobre Ló, que da mesma forma ele fala, do mesmo modo, casavam-se, davam-se, aqui no Ló, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, caiu fogo e enxofre do céu, e aí ele vai falar: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí eu fico pensando, queridos, o próprio Jesus no Novo Testamento, o próprio Jesus do Evangelho, o próprio Jesus da Palavra de Deus, ele fala para os seus discípulos e para nós que somos discípulos do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. E será que nós temos se lembrado? E aí você pode estar pensando: mas o que tem a ver essa situação com Jeremias capítulo 48? A gente já vai chegar lá. Ele fala sobre lembrar da mulher de Ló. Agora, a situação de Jeremias 48, eu vou entrar lá para depois a gente falar um pouco sobre lembrar da mulher de Ló. Jeremias 48 é uma série de 5 punições que o Senhor está enviando para nações estrangeiras, através do profeta Jeremias. E uma dessas nações está inclusa Moabe. Aí o Senhor está usando o profeta Jeremias para falar com Moabe. Moabe estava vivendo em soberba, na confiança em si só, tinha um Deus por nome Quemos e confiava em si só, sendo que o próprio Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, fala: maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço, ou seja, em si mesmo, na sua força, no seu poder, na sua capacidade financeira, intelectual, ou seja, no que for, e se esquece de Deus. Moabe se esqueceu de Deus. Como assim, pastor Júlio? Para quem não sabe, Moabe é descendência de Ló. Para quem não sabe, Moabe
foi fruto de, infelizmente, um incesto que ele teve Ló com as suas duas filhas, que as suas duas filhas embebedaram ele não fez conscientemente, e tiveram relações sexuais com ele. Isso está lá em Jeremias 19. Quando isso aconteceu e como aconteceu? O Senhor viu como que estava o pecado na terra, mais propriamente dito, em Sodoma e Gomorra, como que o homem e a mulher estavam vivendo neste local, o que estava acontecendo lá, as imoralidades, a idolatria, vários tipos de coisa. E nós vemos pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que Deus ali vem, juntamente com mais dois homens, falar a Abraão, revelar a Abraão, dois anjos, melhor dizendo, que iria destruir Sodoma e Gomorra, que Sodoma e Gomorra iria ser destruída por causa disso. E nós vemos que por causa disso, Abraão passa a orar, Abraão passa a clamar, Abraão passa a interceder para que Deus poupasse o justo. E aquela oração famosa que nós sabemos de diálogo que o Senhor vai tendo com Abraão, que Abraão fala: Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir lá? O Senhor fala que não. Se tiver 45, também não. Se tiver 40, não. Até o 10, não. Quando Abraão para de orar, o Senhor também sai. E nós vemos que no dia seguinte, Abraão acorda pela manhã, pela madrugada, melhor dizendo, e vê o local destruído. Já tinha caído ali fogo e enxofre, só que os anjos ali, no qual Sodoma e Gomorra estavam numa devassidão tão grande, e os moradores lá queriam ter relação sexual com os anjos, e os anjos punem os moradores, cega eles de cegueira, e diz para Ló: tirai toda a sua família que está aí, porque vamos destruí-la. O genro teve a oportunidade de Ló, os genros, melhor dizendo, os dois, casados com as suas filhas, mas não acreditaram na palavra dos anjos, na palavra de Deus, na palavra do Ló. E antes que eu me esqueça, porque já vim preparado para falar isso, já vou aproveitar, o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 2,7, que Ló era um homem justo, enfadado de como estava a vida naqueles tempos. A própria Bíblia fala que Ló era justo, um homem de Deus, tinha isso como Deus. O Espírito Santo mandou Pedro escrever isso em 2 Pedro 2,7, E Ló, o homem de Deus, pregou, falou, revelou lá o que queria acontecer. Os dois genros, casados com as suas esposas, não acreditaram. E a Bíblia diz que só deu tempo de sair Ló, a sua esposa e as suas duas filhas. Ou seja, até então, 4 justos. Só que vem mais uma pregação, vem mais uma revelação, vem mais uma orientação: olha, fujam, mas não olhem para trás. E a Bíblia diz que um dos 4 estão indo fugir. Para onde foi determinado eles fugirem e sair? A Bíblia diz que a mulher de Ló olha para trás. Ela olha para trás, vira uma estátua de sal, perde ali a oportunidade de ser salva, casada com um justo, com um homem de Deus, conviveu com ele, muito provavelmente conviveu com Abraão, um homem de Deus, amigo de Deus, pai da fé, muito provavelmente sabia de tudo que Deus tinha feito por Abraão, muito provavelmente sabia o que Deus tinha feito por Sara, muito provavelmente já sabia o que Deus tinha feito por Isaac, muito provavelmente sabia o que Deus tinha feito pelo seu marido, quando ali tirou ele do cativeiro, na guerra de 4 reis contra 5, muito provavelmente conhecia a palavra de Deus, mas olhou para trás, desobedeceu e não conseguiu chegar à salvação que Ló e as suas 2 filhas chegaram. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E nós vemos, queridos, que depois disto, as filhas embebedam a Ló, transam com seu pai, e da primogênita vem a descendência dos moabitas, no qual Jeremias está conversando com eles no capítulo 48. A segunda filha deita com seu pai e nasce os amonitas, a geração dos amonitas, ou seja, sangue israelita, povo que veio de Ló, povo que sabia e foi ensinado da maneira mais sempre que se quer a idolatria, se tornou inimigo de Israel, confiou em si mesmo, virou soberbo, arrogante,
começou a se esquecer de Deus, criou seu Deus Quemos. Enquanto Israel está sendo punido, tratado e trabalhado, porque também se afastou de Deus como a tribo de Judá, e foi para o cativeiro dos babilônicos, os caldeus. Da mesma maneira, Jeremias, agora que já tinha avisado Judá, está avisando eles também. Mas da mesma maneira que Jeremias avisou o povo de Judá como que eles deveriam se portar, que eles tinham que produzir casas, criar jardins, comer do seu fruto, frutificar, ter filhos, porque depois de 70 anos o Senhor tiraria eles de lá. Da mesma forma, o Senhor vai dar uma oportunidade para esse povo moabita, e vai dizer no versículo 6 do capítulo 48 de Jeremias, se puder por aí que eu já tirei, achei aqui: fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Primeira coisa que eles falam: fugir. Queridos, a palavra de Deus nos mostra, que eu já falei aqui, que Jesus estava falando com os discípulos para se lembrar de tudo isso. Nós somos discípulos, e algumas passagens bíblicas que nós também devemos entender, que enquanto nós estivermos nesta vida, nós estamos numa guerra espiritual. E se a gente não fugir, agora eu quero falar esse fugir no sentido literário, de fugir das tentações. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. Tem uma versão que fala bem isso, desse jeito: fugir da aparência do mal. A gente, irmãos, pode ser preso independente do título que a gente tiver, da quantidade de crente que a gente tem, da quantidade de tempo que a gente tem na igreja. Nós devemos tomar cuidado, porque em todo tempo o diabo tenta nos tirar da presença de Deus. Em todo tempo o diabo cria armadilhas, e ele vai tentando, mas o maior inimigo da igreja, nosso maior inimigo, eu entendo que não é o diabo. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne, queridos. É o nosso desejo, as nossas vontades. O apóstolo Paulo, que era, acho que talvez depois de Jesus, o homem mais cheio do Espírito Santo, disse isso em Romanos, que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, o mal que ele queria fazer ele fazia por causa das vontades da sua carne. E nós vemos, queridos, que se Paulo diz para fugir da aparência do mal, é porque a gente vê o mal, a gente sabe que o mal está acontecendo, que alguma coisa está tentando nos tirar da presença de Deus, está tentando nos afastar da presença de Deus, está tentando nos seduzir em vários âmbitos, em várias esferas. E o inimigo conhece nosso passado, nossa vida, nossas fraquezas. Ele vai fazer de tudo para nos pegar na hora da fraqueza. Eu, graças a Deus, estou limpo, estou liberto, não tenho mais vontade nenhuma de usar droga. E não estou falando isso porque eu estou sendo tentado de droga, nada disso. Mas hoje eu conversando com um pastor, e nós conversando, eu e ele, sobre situações de pessoas que infelizmente voltaram para essa vida. E ele falou: a gente foi liberto da alma, mas a droga está no nosso organismo. Se a gente se afastar de Deus, a gente volta para a droga. Só que o problema está aí, quando a gente começa a se afastar de Deus e a gente não percebe. A Bíblia fala fugir da aparência do mal, e ele vai seduzindo nas fraquezas, nas tentações. Outro é mais na fraqueza da área promíscua, outro é mais na fraqueza da área do dinheiro, outro é mais na fraqueza da área da soberba, que acha que tudo pode por causa do que ele tem, do que ele é, do que ele conseguiu, e a gente vai se esquecendo de Deus. E aqui ele vai orientando a esse povo de Moab fugir. Irmãos, Paulo falou para um pastor 2 vezes para ele fugir. Paulo falou para um pastor 2 vezes para ele fugir. 1 Timóteo 6,11, 2 Timóteo 2,22. Olha, procura ficar livre da tentação do dinheiro, porque os que querem ficar rico, claro, agora para vocês entenderem melhor, não desse jeito ele fala, mas porque quem está preso à avareza, pegado à avareza,
preso por Mamon, o Deus do dinheiro, só pensa no dinheiro, não abre a mão para nada para fazer pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, mas está preso, cai em nocivas e perigosas tentações. Aí ele fala no versículo 11, fugir dessas coisas. 2 Timóteo capítulo 2, ele vai orientar, olha, foge dos desejos da mocidade. Por isso que é muito importante, o pastor está de parabéns, a igreja está de parabéns, esse culto dos jovens, quanto mais se envolver a mocidade com as coisas de Deus. Por quê? Porque o mundo sufoca, os desejos da mocidade, os prazeres mundando, as redes sociais. Nós devemos tomar cuidado com a aparência do mal, porque a rede social pode ser bênção, como pode ser um mal, pelo aquilo que nos colocam, coisas promíscuas, e a gente fica preso daquilo, fica com aquilo envenenado na cabeça o dia todo, e outras coisas mais. E queridos, mas o que me chama a atenção é que ele fala, fugir e salvar a sua vida, e sede como a tamargueira no deserto. Ele orienta como que tem que fazer. Olha, a aparência do mal está aí, o perigo está aí, a constância está aí. Lembram-se de Sansão, queridos? Sansão era homem de Deus, cheio da unção do Senhor, e brincou com a aparência do mal. Ele começou a confiar em si mesmo, na força do seu cabelo, das coisas que ele fazia, e dali tentando seduzir ele, falando das coisas para o seu coração, mexendo no seu coração, até que ele cedeu, ficou cego literalmente, perdeu os 2 olhos e morreu de uma forma humilhante. Fala, sede como a tamargueira no deserto. Ele está dando essa opção. O que é a tamargueira? A tamargueira é uma palmeira que, de todas as palmeiras, é a única que aguenta o deserto. A tamargueira é uma palmeira que no deserto, de tanto ela tomar a luz solar, ela cresce ereta, ou seja, para cima. Quanto mais luz solar vir para ela, ela vai crescendo. Outras palmeiras não resistiriam, morreriam. E nós vemos que ela vai crescendo, tomando a luz solar. E ao crescer, tomando a luz solar, nós vemos que ela vai fazer com que nasçam frutos que se chamam tâmaras, o nome desse fruto. E essas tâmaras são frutos doces que cai desta palmeira tamargueira e cai para servir para pessoas comer, para as pessoas se alimentarem, que vão passando pelo deserto em viagens, e principalmente usam a tamargueira como descanso debaixo da sua sombra. Queridos, muitos de nós no primeiro amor, muitos de nós tivemos uma vida que nos afastávamos de tudo e tínhamos mais tempo para buscar a Deus. Tínhamos mais tempo para buscar esta luz solar que a Bíblia fala que Jesus, Deus, Ele é o sol da justiça. Tínhamos mais tempos para buscar esta luz que era a leitura da palavra de Deus. Tínhamos mais tempo para ler. Tínhamos mais tempo para buscar a leitura, a prática da leitura. Quanto mais a gente lê, mais leitura a gente vai ter, mais aprendizado a gente vai ter, mais fé a gente vai ter, mais conhecimento a gente vai ter, mais estrutura a gente vai ter, mais crescimento espiritual a gente vai ter, mais proximidade com Deus a gente vai ter, mais revelação da parte de Deus a gente vai ter. Eu digo por mim mesmo, querido. 1 ano e 3 meses que eu estou nesse serviço, me acostumei a, quando for pregar, estudar só domingo à tarde na minha folga. Cansei de pregar aqui palavra que eu já preguei 500 vezes. Falei, não, tem que parar com isso. Vamos estudar, vamos ler, vamos meditar. Nós temos tempo para usar o WhatsApp, nós temos tempo para usar o Facebook, nós temos tempo para usar o YouTube, temos tempo para muita coisa. Desculpa de falta de tempo, me desculpa, irmãos. Começa por mim, é coisa esfarrapada. Dá tempo sim da gente separar tempo para estudar, ler a palavra, se aproximar de Deus, meditar. Nós que nos acomodamos e não vamos percebendo que estamos presos pela aparência do mal, e outras coisas vão nos seduzindo, outras coisas vão nos envolvendo, outras coisas vão nos atraindo, e vai colocando um prato aqui, um prato ali, uma situação aqui, uma situação lá. Aí pensa, mas eu não estou sendo tentado por nada, mas às vezes acontece uma situação qualquer que não
não é do agrado de Deus, uma fofoca, um falar mal do outro, um diz que me diz, que uma discussão, raiz de amargura. A Bíblia diz, queridos, que ela cresce com a luz solar e ela dá sombra. As pessoas têm que chegar perto de nós e ter sombra, ver fruto na gente, nascer fruto, querer desfrutar desse fruto, olha, eu converso com ele, eu sinto paz, olha, eu converso com ele, eu sinto uma alegria, olha, eu converso com ele, eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela, olha, eu chego perto dele e tem uma palavra, ele me traz um fruto, ele me traz um pão para me se alimentar, olha, eu chego perto dele, eu vejo Deus, olha, é assim que nós devemos nos portar. As pessoas têm que ver a gente trazer sombra, descanso, alimento espiritual, esperança, aleluia, levantar esta vida para poder morar no céu conosco. Queridos, uma outra coisa que me chamou a atenção estudando sobre a tamargueira é que a sua raiz ela vai se aprofundando para baixo. Ela vai indo para baixo, se aprofundando, vai crescendo, e é lá que ela acha água, lá embaixo. Ela acha só porque é lá no deserto, nós sabemos como que é, e vai ali buscando a sua água lá, e por isso ela resiste para ficar viva no deserto. Queridos, para a gente não ter raiz de amargura, como a Bíblia fala, a gente precisa estar cavando profundidade com Deus. A gente precisa ter raiz firmada no Senhor. A gente precisa seguir o que diz Mateus 7, do 24 em diante, se não me falha a memória. Veja lá, Mateus 7, do 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Continua. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. Repara que o vento, a tempestade, veio para as duas casas. O vento e a tempestade vem para todo mundo. Só que o que acontece quando a gente está edificado na rocha, em obediência, ouvindo a palavra, praticando, seguindo aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor fala pela pregação da palavra de Deus, vai vir a tentação, vai vir a vontade, vai vir, porque tentação, desejo, vai vir mesmo. O erro é cumprir aquilo, Vocês acham que às vezes eu também não sinto desejo de fazer alguma maldade com alguém que me fez mal, de pagar a mesma moeda, se vingar, e tantas outras coisas que eu poderia... Isso está na nossa carne, é um mal que a gente herda, é um mal que vem da herança do pecado de Adão e Eva, vem dentro de nós. O problema é quando a gente cumpre, quando a gente age. Agora, pode vir o vento, pode vir o que for, se a nossa raiz estiver arraigada no Senhor, cavando, edificado sobre a rocha, no firme fundamento, que é aquilo que os apóstolos ensinaram, na palavra de Deus, pode vir o que for, a gente vai fugir da aparência do mal, e seremos como a tamargueira no deserto. Queridos, Jesus ele falou para a gente se lembrar da mulher de Ló, crente. Os genros de Ló conviveram com Ló. Quantas vezes Noé não falou para aquele povo lá, quando ele estava construindo a arca, o que iria acontecer? Jesus aqui ele está falando com um discípulo agora. E ele está agora falando Jeremias, o Senhor usando Jeremias para esse povo descendente do justo Ló fugir para o deserto. Se separe, escape, fuja da aparência do mal, se encha de Deus, seja como a tamargueira no deserto. Porque, queridos, quando nós somos vara ligado na videira, pode vir o que for, a gente vai ser podado, mas não vai ser queimado.
A gente vai ser podado, mas a gente não vai ser cortado. Vai vir vento, pode fazer o que for, pode vir, mas só que a gente vai estar sempre firmado no Senhor. E a gente tem que estar atento, querido, porque a cada dia que passa a volta de Jesus se aproxima mais. A cada dia que passa, a volta de Jesus se aproxima mais. E título de pastor, tempo de igreja, não leva ninguém para o céu. O título que for, não garante a salvação para ninguém. E Jesus estava preocupado com isso com os seus discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o Senhor estava preocupado com Moabe, porque independente da situação que eles estavam, a Bíblia diz que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, independente de quem são. Se foi estrupador, se foi homicida, se foi sequestrador, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se eu não me engano é Tito 2:11 ou 2:9, uma coisa assim, dizendo que todos nós renunciemos à impiedade humana até o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, nossa esperança, a esperança da igreja. E aí o Senhor vai dizer para esse povo moabita, para eles agir assim, desta forma: aprender com a tamargueira do deserto, ser como a tamargueira do deserto, separar tempos para Deus, porque olha só como que ele vai encerrar o capítulo 48 de Jeremias. Ele fala muita punição, mas olha só o que ele fala no versículo 47. Mas nos últimos dias, que o nosso pastor Milton já lembrou aqui da passagem que Pedro diz que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre a terra. Fala a esse povo: mas nos últimos dias farei voltar os castigos de Moabe, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Deus, ele tinha restauração para Moabe. E como o nosso irmão presbítero Adriano, muito usado por Deus aqui no domingo de Santa Ceia, falou: o Senhor, ele pode te restaurar de qualquer pecado, de qualquer erro. Ele pode te perdoar, ele pode te ajudar, ele pode te levantar. Ele vê a gente também como ele via Moabe, ele vê a gente como ele também via a mulher de Ló, para nos alertar. Sabe por que ele está nos alertando? Porque ele nos ama. Então, queridos, que nós possamos nos separar e ser como a tamargueira no deserto, estarmos preparados para a sua vinda. Nossa esperança é sua vinda. Como foi cantado aqui no hino da harpa cristã, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com o Senhor ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Sejamos como a tamargueira no deserto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.